sou vegan, para quem não conhece, né? E para mim é especial ele estar aqui porque se hoje eu estou no voleibol é por causa dele. Né? Não foi o meu primeiro treinador, mas foi o treinador que eu tenho mais relevância, que me deixou, me abriu para o mundo, né? Eu digo tudo que eu conquistei hoje foi por causa do voleibol, né? Se hoje eu posso, como diz Juliana, se eu vou para a Europa, se eu vou para lá, em algumas situações foi porque eu tinha pessoas amigas, né, do voleibol que me proporcionaram essas situações, né? O meu trabalho é voltado e o vegan foi a primeira competição que, né, os jogos escolares de 80 alguma coisa, agora não lembro mais, 88, 87, que a gente teve a oportunidade de ter o vegan como treinador e muito mais que um treinador, eu chamo ele de mestre, né? Eu nem chamo de professor, porque ele me ensinou muito, me ensina, né? Não me ensinou, me ensina. E é uma referência para mim sempre dos meus professores, porque muito mais do treinador que é um professor e sempre foi professor para nós, né? Na nossa geração aí que jogou naquele período e que conseguiu assimilar as coisas boas do esporte. Nada melhor do que ele para se apresentar. Fica à vontade, seja bem-vindo, por favor. Obrigado, Zé. Bom, o Zé me apresentou um pouquinho, né? E para mim é legal que eu estou hoje aqui em Itajaí. Foi aqui que eu iniciei trabalho com voleibol em Itajaí, mais precisamente no colégio Newton Cooper. Né? Não sei quem é. Eu estou apaixonada porque você é meu professor. É mesmo? Sim. Né, Zé? Oi. Qual é o nome? Eliane. Eliane. São tantas Treinou lá em Navegantes também? Também só fazia pular aqui para cá. Legal. E eu estou em educação física também, referência. Maravilha. A Michele, que já foi minha atleta lá em Joinville também em São Paulo. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Né? O Zé, a gente já tem como ele falou, uma longa história, já sempre tendo contatos, conversando e trocando ideias. Né? E falar um pouquinho hoje para vocês, né, do que a gente aprendeu durante esse tempo todo dentro do voleibol. Né? Porque a gente nunca deixa de aprender. Né? Eu gosto de falar um pouquinho, a gente fala um pouquinho da gente, não para dizer quem a gente é, mas mais para mostrar o que a gente passou, o que a gente aprendeu ao longo da nossa história, né? Porque isso também faz parte, para quem está ouvindo, né, de que tudo é possível quando você coloca um objetivo. Né? Às vezes as dificuldades podem ocorrer, né, mas tudo é possível. Portanto, você acreditar. Então eu fiz para eu não esquecer nada, então eu coloquei um pouquinho, minha formação foi em educação física na Univille, também fiz uma boa parte não cheguei a me formar, mas quase, em pedagogia e psicologia. Né? Sou técnico da CBV nível 3, né? Quando eu era nível 3, porque era o nível máximo na época, hoje tem até o 5? Acho que é o 5. Até o 5, né? Mas por várias questões a gente não continuou fazendo isso. Né? E fiz minha especialização, né, em voleibol e atividade física e saúde. Bom, quando eu falo que eu comecei aqui em Itajaí, né, isso fazem exatamente esse ano ali. Né? E é uma história bem curtinha, e eu sempre contava essa história para os meus alunos na faculdade. Né? Eu dei aula de voleibol na Univille, dei aula no Bom Jesus e Elusca em Joinville e na Faculdade de Jangada em Jaraguá. Então eu sempre faço essa pequena apresentação justamente para quem está ouvindo dizer assim que, nossa, eu nunca vou conseguir chegar lá, talvez. Né? Olha onde é que o vegan chegou, acho que nunca vai acontecer comigo isso. Quando eu vim trabalhar aqui em Itajaí, eu e minha esposa, Clarice, que está aqui filmando, a gente veio morar em Itajaí, Navegantes, e eu acabei parando no colégio Newton Cooper, né, para substituir uma professora lá. E quando eu estava lá há um mês, ia ter os Olimpíada Estudantil de Itajaí, OLEI, né? Eu acho que nem existe mais. E os outros professores daquela escola disseram, ó, eu levo o time de handebol, eu levo o time de basquete, eu levo o time...
de atletismo. E eu disse, e o que mais tem? Ele disse, tem vôlei, mas aqui no colégio vôlei nunca teve, né? E ninguém vai. Eu disse, tá, mas então eu não vou ficar sozinho na escola substituindo vocês essa semana. Então eu vou fazer um time de vôlei. Aí eu fui nas salas, batendo nas salas, quem quer treinar vôlei? Aí alguns levantaram, do ensino médio, né? De quinta a oitava. O treino vai ser onde, professor? Lá na quadra? Eu disse, a quadra do handebol e do basquete. Nós vamos treinar ali no gramado, aí que tinha ali no cantinho, nós vamos começar a treinar ali. Assim eu comecei no voleibol, porque eu não fui atleta, nunca joguei, né? Não tinha nenhuma experiência antes daquele momento ali que eu comecei a dar aula de educação física e de voleibol. Até porque eu não era professor de educação física, eu era professor de biologia, química e física, né? E aí de paraquedas ali, né? Hoje eu posso dizer assim que o voleibol, né, depois desses 40 anos, né, fazem parte da minha vida indiscutivelmente. E ali nós começamos então a treinar, né? E fomos vice-campeão da cidade. No outro ano o colégio São José das Freiras ali me convidou para ser o técnico de voleibol e trabalhar no colégio São José. E ali foi indo, né? Trabalhei então 2 anos lá, depois fui trabalhar na Fundação de Navegantes, depois voltei para Itajaí para trabalhar na Fundação de Itajaí, fui para Joinville e fiquei em Joinville quase 30 anos como técnico lá em Joinville, de masculino, feminino, Superliga Feminina, Superliga Masculina, enfim. Então, e ali eu acabei me aposentando como, vamos dizer assim, legalmente, né? E ainda assim trabalhei mais 2 anos em São Bento, a pandemia parou tudo, né? Era para ter vindo para Itajaí, né? Mas ainda estamos namorando, quem sabe, né? São passos caros, né? Passos caros. Pagamos o dinheiro até hoje, mas não vim. Então, essa é um pequeno assim para quem eu sou, de onde é que eu vim, tá? Vale fazer uma observação. Quando eu estava no colégio Newton Cooker, lá no finalzinho do ano, eu disse aos meus colegas, eu vou ser técnico de vôlei. Aí meus colegas do handebol, do basquete, os professores disseram, nós nunca vamos ser técnicos, nós vamos ser professores. Eu disse, não, eu vou ser técnico, eu vou atrás, tá? Eu sei que os dois se aposentaram no Newton Cooker como professor, né? Eu dali fiz toda essa história que você já conhece, já acabei de falar. Então eu considero que quando você coloca algo na cabeça como objetivo e você perseguir, né? Eu nesse tempo todo, quando iniciava, eu ia nas bibliotecas ou nas livrarias, comprava livros de vôlei, tinha jogos, eu ia assistir jogos, ia para os campeonatos, ficava sentado atrás do banco, né? Quando eu era o técnico, pedia para minha esposa sentar atrás do banco do time adversário para escutar o que o técnico falava, para depois ela contar para mim, né? Para eu saber como é que o técnico agia, já que eu não tinha experiência, porque eu não fui atleta, né? Então, quem foi atleta ou é atleta, né, ele sai muito mais na frente quando ele quer virar técnico, porque ele carrega um monte de histórias lá de dentro da quadra, né? Eu não tive esse privilégio, né? Então eu tive que trabalhar muito, eu para ensinar a dar peixinho, né? Botava o colchão na sala, me jogava em cima do colchão e tentando fazer dessa forma. Mas a gente não está aqui para falar de mim, só para dizer que a gente consegue as coisas quando a gente quer, tá? Aqui um pequeno mapa, né, da FESPORT. A gente foi campeão dos Jogos Abertos, foi campeão dos Joguinhos, campeão da ULESC, da Federação Catarinense, também campeão do infantil, infanto, adulto, da CBB tivemos no privilégio de Superliga, ali não estávamos no Campeonato Paulista, nós ficamos em 5º, também no ano que a gente levamos a equipe nossa para disputar o Campeonato Paulista, isso faz muito tempo, né? Então, só para a gente ter um pouquinho do que a gente estava falando. Bom, o Zé me falou que o principal foco é falar do voleibol escolar, né? E escolar e iniciação, eles estão muito próximos, né, um do outro, né? Mas tem objetivos um pouquinho diferentes, porque o voleibol iniciação, você tem um objetivo, né, dentro de um clube, ou dentro da cidade, do município, para essa garotada competir. E na iniciação, quem está ali fez a opção de estar ali. Na escola eles não fizeram a opção, né?
Você vai lá pegar a quinta série, como é que chama? A, vermelho, azul. Quinto ano, sexto ano. Você vai pegar o sexto ano e tem lá os seus 30, 40, 20, né? E talvez nenhum gosta de voleibol, né? Porque machuca o braço, porque não sei o quê, porque é chato. E você está lá no currículo para você dar essa disciplina. E você tem que dar. Então a gente vai estar, minha fala sempre vai estar nessa da iniciação e do escolar, né? Como você vai trabalhar os dois lados, ou né, você vai trabalhar o mesmo esporte, que é voleibol, mas só que, né, depende de onde é que você está, você tem que dar uma ênfase um pouquinho diferente para um ou para outro. E essa é a verdade, né? Quer dizer, era uma regra. A verdade são regras, né? Agora, se colocar uma regra que tu não vai cumprir, não coloca. Ou tu tem medo de cumpri-la, né? É aquela da meia, né? Aí o teu melhor jogador aparece sem meia, né? Aí diz, não, agora não. Aí os outros todos vão dizer, professor, quando eu vim sem meia, você mandou embora. Agora que chegou o Neymar, né, você deixa treinar. Então não coloca essa regra se tu não tem certeza absoluta que você vai cumprir. Então essa da verdade, né, é o cumprir o combinado. Se você colocou, cumpra. Mas vai ser dolorido eu cumprir isso. Paciência, não foi o combinado. Então na escola, né, é importante que você o mínimo de combinado possível, porque na escola, né, você vai ter os teus 30 alunos ali, né, talvez nenhum gosta de voleibol. Então na escola você tem os combinados, tem que ser diferente, tem que ser para né, você conquistar o aluno. Outro detalhe importante aí que a Sabrina colocou, né, que ela fez, né, identificação do grupo, né? Para ela fazer isso, ela identificou o grupo, né? Quem são esses personagens, né? Nome, idade, posição, experiência. Quer dizer, quando tu já está com uma equipe um pouquinho mais avançada, pegou um infantil, infanto, né? Quem faz, o que faz, já jogou, não jogou, o que né? De onde é que veio, né? Então quem são? E aí você também vai colocar qual é o teu objetivo, como o professor José falou, na escola vai ter uma competição, né? A escola vai representar agora, né, a cidade, né, o bairro. Então temos um objetivo. Quando é que vai ser? Vai ser em maio, vai ser os jogos. Opa, estamos aqui em fevereiro, se apresentou. Temos quanto tempo para a gente se encontrar? Em que horário? Você fiz um exemplo. Eu trabalhei em São Bento. Em São Bento a gente sempre fez esse trabalho de visita às escolas e avaliação de quem quisesse participar de treinamentos na escola. Então a gente fazia os testes. Se alguém fosse lá um pedagogo, poderia dizer que os testes eram meio ridículos que a gente fazia, realmente eram. Mas para você ir numa escola com às vezes 500 alunos, 200 alunos, 1000 alunos, você tinha que fazer uma coisa rápida. Então os testes eram bem simplesinhos, era mais assim o meu olho do outro professor, dos outros professores, do que o teste simplesmente. Os alunos ficavam assim enfileirados um do lado do outro, né? E eu vinha com a bola, manchete, e ficava assim. E nessa aí, uma manchete eu já fazia a seleção, né? Meio assim, meio grosseiro, né? Mas para você fazer rapidamente seleção, toque, né? Onde tinha um pouquinho menos alunos, fazia 2 a 2, indo dando toque, manchete ali, um salto horizontal, uma corrida rápida, pronto. E nós íamos embora da escola com a anotação. Quem passava recebia um bilhetinho para se apresentar um sábado, já estava pré-determinado, para então a gente fazer a seleção maior. Bom, numa dessas escolas lá em São Bento, um menino me chamou a atenção. Olha, ele saltou impulsão ali quase 3 metros, impulsão horizontal, parado, isso transformando em vertical, no mínimo uns 70 centímetros ele já tem, e aí convidei ele para fazer. Daí o professor que estava comigo já conhecia, disse, esse aí é do futebol.
esse aí é do futebol, Vinha. Ele só vai lá porque não vai adiantar nada. Vai encurtando a história, né? Agora, final de semana, ele fez teste em Guarulhos, Santos, Suzano, e ele disse, professor, para onde é que eu vou? Né? Eu passei nos 3. Né? Eu disse, escolhe lá onde é que tu vai jogar mais. Né? Guarulhos é legal, que o técnico lá é um ex-atleta nosso, ex-aluno meu, o Guilherme, né? Mas talvez onde é que tu vai jogar mais? O Guarulhos tem 18 anos, tu vai ficar ali por baixo. Talvez em Santos tu vai jogar, eles vão jogar Superliga C, B e tu vai aparecer mais. Tá? Em Santos eles têm esse projeto, então veja lá. É o cara do futebol. Né? Então ele veio lá, passou, né? E ficou aí. Eu saí de São Bento na pandemia, né? A pandemia parou tudo, eu vim embora. Mas o contato meu com ele continuou. Né? E hoje, né, domingo, ele me disse, eu passei nos testes. Então, quando tu faz uma avaliação, o importante é ter o olho. Né? Às vezes, uma avaliação muito longa, né, é o interesse da garotada que está lá, que talvez já vai servir. Então, o que eu quis dizer com isso? O objetivo individual. Né? Ele viu, gostou, né? E esse menino especial, né? Não sei se ele vai jogar por muito tempo, né? Porque isso é uma coisa que não está no nosso controle. Eu sempre digo, você como técnico, professor, você talvez, se você for muito bom em trabalhar, você vai ter uns 15% de, né? Assim, de interferência, né? Se tu for trabalhar muito, né? Os outros 85, 90% é do atleta, é da pessoa. De ir atrás, eu canso de ver atleta por aí que tu dizia assim, vai estudar, meu filho, que voleibol não é para ti, né? Jogando Superliga, jogando Campeonato Italiano, jogando para cá, jogando para lá, e outros que diziam assim, nossa, meu filho, tu vai ser seleção brasileira, né? Quando deu 19, não quero mais saber dessa vida. Então, né? A Michele jogou Kuma lá, né? A Sara, né? Podia estar jogando, né? Ela só era a reserva da Thaís e da Denise na seleção infantil. Né? Canhota, 1,96, né? Quando fez 18, eu disse, não quero mais. Mas, paciência, né? Então, objetivos individuais você também pode trabalhar, apesar que o nosso esporte é coletivo. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns. Atleta que só quer treinar, só quer participar de jogos. Né? Quando for jogo, eu vou, professor. Pode dizer, em jogo eu fico muito nervoso, eu gosto de treinar. Você tem que trabalhar, como é que você vai trabalhar isso? Apenas treinar e apenas participar em jogos, né? Talvez lá na escola, né? Que na escola você vai trabalhar mais, nós vamos falar isso mais para frente, mas você vai trabalhar mais em formas de jogos na escola. A única forma de você conquistar o aluno na escola é fazendo ele jogar. Né? Não é treinando ele. Né? Não é pegando ele lá, botando na parede para aprender manchete que tu vai conquistar ele. Né? Não é fazendo ele dar rolamento na brita lá que vai dar certo. Né? Ele tem que jogar. Né? Como ele vai jogar, de que maneira, não é... Né, faz a fila aqui, entra 6 aqui, entra 6 lá, faz uma outra fila fora esperando e uma bola, né? E você segurando o poste para não cair, né? Porque o professor segura o poste para não cair, né? Uma mão no poste e uma no apito, né? Então, como é que você vai trabalhar isso? Esse pessoal não vai chegar a lugar nenhum, ele vai testar o voleibol. Né? Então, nós vamos falar ainda mais para frente e à tarde a gente vai... À tarde, já estamos de tarde. Depois na quadra a gente vai ver isso um pouquinho mais. Então aqui eu coloquei um pouquinho rápido, né? Para vocês saberem. Isso é importante você saber. Né? Esse aqui é o último, né? Livro meu. Eu tenho o meu. Acho que isso foi uma falha minha. Esqueci de trazer o livro de treino de 1989, lá de Navegantes que eu tenho, que está teu nome lá. Eu ainda tinha separado e agora eu lembrei. Tá? Fica para a próxima, se tiver. Está lá o nome do Zé lá, quantas vezes ele treinou, quando ele faltou, né? Tem tudo registrado lá ainda, né? Então esse aqui é um livro de treino com o nome dos atletas, quando eles vieram, né? Foi de São Bento, né? Então o que quer dizer? Você tem que ter a tua organização, né?
os dias que treinam, né? Cadastro do atleta, que é só um exemplo, ele vai para casa, e aqui os quadrinhos de treino. Né? Os quadrinhos de treino aqui, né? Onde você faz o teu treino. Quer dizer, quanto mais tu está começando, talvez mais tu tem que escrever. Né? Aqui se eu faço o desenho simples, daí vem todos os treinos. Né? Treino número 1, objetivo, defesa dia 6 de março de 1919. 1919. Né? E aí os treinos. Né? Aqui as montagens da minha equipe ou dos adversários, aí você escolhe, né? Tem vários quadrinhos. Aqui foi contra Blumenau, aqui foi contra a Brusque, aqui uma reunião de pais, anotações, enfim, outros quadrinhos. O calendário do ano para saber o que estava acontecendo, quando estava acontecendo. Né? Aqui o nome das escolas de São Bento, o nome da diretora, os telefones, né? Quando eu quisesse entrar em contato com algum. Então, você tem que ter o teu horário, o tempo de treino que você tem, ou da escola, se você vai preparar a equipe, você tem que anotar isso em algum lugar. Né? Não pode ficar na tua cabeça. As datas, né? Porque o local, né? Se é na escola, os grupos, se tu tem mais grupos, né? Para você trabalhar. Então, você tem que organizar o teu trabalho. Se você, né? Eu tenho tudo na cabeça, você não colocar no papel, né? Por mais que você seja, eu faço isso sempre, nunca deixei de fazer. Por mais que dissesse, não, mas você não precisa mais fazer isso. Não, mas eu preciso, como é que eu vou saber quantos treinos eu tenho daquele, né, quando é uma equipe, né, quantos treinos eu fiz de saque passe, né, e bloqueio, né, tem que ter, né, e hoje em dia a gente tem muito recurso, né, por exemplo, isso aqui são o meu canal de YouTube, tá? Tem aquele exercício ali esse aqui tem 80 mil visualizações, ó, exercício curtinho de 2 minutos e 30. Ó, eu disse que eu nunca joguei vôlei, mentira. Está aqui os Jogos Abertos da Terceira Idade, em 2019, eu até não ganhei. Mas eu não vou mudar porque é muito novidade. Está lá no YouTube, vocês podem ver em casa. Tá? Então, aqui era um menino lá que começou, era atleta de 16 anos e queria ser professor de educação física. Então, ele já estava junto comigo ajudando as escolinhas dos pequenininhos aqui, né? Então, hoje em dia é muito fácil, filma, manda para a garotada, hoje você tem recursos muito melhores do que nós tínhamos em épocas passadas. Então, depois a gente pode passar isso aí certinho para vocês ali. Tá? Programação de treino, né? Acabei de falar, né? Colocar tudo no papel. Bom, isso aqui para mim sempre foi fundamental, presença nos treinos. Né? Michele, que foi minha atleta lá, né? Faz há poucos anos, né, Michele? A gente sempre procurou valorizar a presença do atleta. Né? Quando você está numa equipe já, né, infante, quase, a gente diz, eu chamo equipes de alto rendimento. Né? O que é uma equipe de alto rendimento? A gente logo pensa nas equipes da superior. Equipe de alto rendimento é onde o pessoal tem horário para vir, tem compromissos um com o outro, o pessoal tem uniforme, o pessoal tem local de treino, tem um técnico explosivo. Isso é uma equipe de alto rendimento. Pode ser de 13 anos, de 15, 17, pode ser qualquer idade. Né? Pode ser a seleção brasileira lá do Zé Roberto. É a equipe de alto rendimento. Tem compromisso, tem horário para chegar, tem horário para terminar. Então, quando a gente faz reunião com os pais, a gente sempre tem colocado seu filho fala para um, fala para o outro. As pessoas falam, né? A cidade não é menor ou maior,
existe a propaganda boca a boca, tem um novo técnico na cidade, quem é que é, né? Quando a cidade menor vem à rádio, tem entrevistado, no jornal, né? O pessoal de Mafra, né? O pessoal de Mafra lá, eu tinha atleta que vinha de Mafra, de Rio Negrinho, eu estava em São Bento, né? Parecia a época de Navegantes, que tinha uma equipe que era um de Itapema, um de Itajaí, um de Pissaras, um da Penha, Balneário do Camboriú, e também tinha de Navegantes, né? Que vinham porque sabiam que tinha um trabalho ali, né? E então, você criando responsabilidade, o pessoal quer treinar. Colocar os melhores em quadro, tá? Distribuir funções, tá? Quem leva as bolas, quem arruma a quadra, a rede, etc., né? Às vezes coisas que eles podem fazer, né? Eu coloquei um outro item, né? Isso também tem que ser treinado e falado. Colocar os melhores em quadra. Quais são as substituições que você vai fazer? Tá? Em que hora você vai fazer? Você, como criança, é importante, né? Você não seja um técnico assim que, né? Vem você agora aqui, né? Não vai funcionar, né? Você tem que trabalhar, né? Quando a Michele estiver indo para o saque, Eliane, presta atenção, né? Talvez eu vou te chamar para tu entrar no lugar dela, aí ela já fica lá atento, né? É agora? Não, espera mais um pouco, espera mais um rodízio, né? Porque você tem que trabalhar isso. Aí no treino também você tem que fazer. Na escola você pode fazer isso. Aí dentro da tua aula, no momento que você já tem um grupo, aquilo já está funcionando um certo período. Quanto tempo é de modalidade hoje na escola? 1 mês? 2 meses? Como é que funciona hoje? 40 dias. É por bimestre, né? E geralmente são duas modalidades. Duas modalidades então, simultâneas, né? 40 a 45 dias, dependendo da... Então o planejamento, você tem que pensar que ele só vai voltar ano que vem. Do 6º ano, só vai voltar ano que vem no 7º ano. A fazer ali contigo, e talvez nem contigo, né? Talvez você está no 6º ano e no 7º é um outro professor. Então, se você quer criar uma equipe na escola, você vai ter que criar estratégias paralelas, né? Ou seja, fora do teu horário de aula. Não tem como fazer diferente, né? Mas a tua aula, né, é a tua propaganda para tu ter atleta. Se eu sou técnico da Fundação de Esportes aqui, a minha propaganda, a minha equipe aqui, que eu levo lá na escola, levo lá no Newton Cooker lá e falo com o professor, e hoje à tarde posso fazer um treino demonstrativo, um jogo treino aqui na tua quadra, tem que ser de cimento. A gente fez muito isso, né? Estava o pessoal ou de ônibus, dava passe, ou às vezes a fundação dava o esporte, ia lá na escola e, né? Tinha uma menina naquela escola que levava toda a equipe lá para fazer uma tarde de jogos e aí misturava com a garotada lá, e nas próximas semanas você tinha mais 1, mais 2, mais 3 que vinham treinar contigo. Na tua escola é a tua aula que vai fazer com que o aluno venha para você, né? Se você quer fazer uma equipe na escola. Então isso tem que ser treinado, tá? E ao mesmo tempo, né, você tem que dizer que você pode entrar em qualquer lugar, né? Você não tem o levantador, o central, a ponteira, o líbero, né? Você tem eles ali montados, mas eles podem entrar em qualquer momento, em qualquer lugar. Você vai treinar isso. Você tem, o atleta, você vai treinando ele para que ele domine o maior número de técnicas possíveis, né? Lógico que todos nós temos uma preferência, né? A gente vai ter uma facilidade maior para algo ou para outro, né? Mas eu digo assim, quando você está na tua casa e a casa, né, tem um problema na casa, você não senta, fica olhando o problema, você primeiro vai tentar resolver, né? Mesmo que tu não goste do sapo que entrou na tua casa, mas você não vai deixar ele ali e vai chamar o espírito. Você mostrar para eles que todos são importantes. E em qualquer momento você pode utilizar,
né? em qualquer momento. Eu também trabalhei com equipes master, né? Assim, com o pessoal depois dos 30, né? 30, depois dos 40, depois dos 50. Né? Eu fui convidado para trabalhar, falaram que estavam precisando de um técnico lá para treinar as meninas lá. E aí eu disse, tá, vocês querem um técnico, mas por que não pode ser? Eu disse, não, você não ia aceitar treinar nós, mas não tem nenhuma de nós foi atleta, né? Nós nunca treinamos. Na verdade, 2 chegaram a treinar lá nos 15, quando elas tinham uns 14, 15 anos, treinaram comigo. Eu disse, não, mas vamos conversar, mas você é muito caro. Eu disse, bom, vocês treinam 2 vezes por semana, vocês me pagam uma então, né? Aí já dá a metade, né? Dá o mesmo valor, mas para vocês dá a metade, né? Daí aceitaram delas, né? E eu fui treinar elas. Fiquei 3 anos com essa equipe. Né? E até hoje, às vezes, elas falam disso, nossa, como a gente se sentiu importante porque você valorizou todas do grupo. Né? Antes era as 6 que jogavam e as que estavam fora mesmo. Né? Tinha que alguém quebrar a perna para elas poderem jogar. E você trabalhou a importância. E você trabalhou coisas simples. Nós tivemos um técnico que dava treino para nós, subir em cima da caixa e treino, né? E era das 8 às 10 da noite, né? 2 vezes por semana, né? E mulheres de 40, uma já era avó, a outra, né? Todas, né? 40, 50 anos. Então, a gente colocou como objetivo que elas tinham que trabalhar, e é isso que eu ainda vou colocar para vocês, simples, nem um exercício complexo, e sempre fazer a mesma coisa. Tá? Eu mais para frente vou falar, sempre fazer a mesma coisa, é a rotina de trabalho, tanto técnico como tático. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nunca se bloqueava não, porque nem elas bloqueavam, não bloqueavam, porque elas não passavam a mão da rede, mas sim, se posicionavam no local da bola para o corredor, só para a diagonal. Aí eu dizia para ela assim, a bola do corredor tem 3 coisas. 1, nós defendemos. 2, a menina erra que ataca. 3, ela faz o ponto. Então, é 1/3. Tá? Então, esse 1/3 deixa. Se nós queremos marcar essa e aquela, nós não vamos marcar nenhuma. Não é uma equipe que treina de manhã, detalhe, repete um monte de situações. Agora vai atacar fulano, agora vamos marcar aqui. Não, é sempre igual. Ganhando, perdendo, sempre igual. Então, o treino já era preparado em cima disso. Onde que era a defesa? A defesa 6 ia para onde? Girava para onde? Fazia o quadrado. Todo mundo conhece o quadrado da defesa, né? Eu particularmente sou um crítico dessa defesa, até quando eu vejo passar jogo na seleção, eu digo, eu não vejo objetivo nenhum, mas enfim, todo mundo joga assim, deve estar certo, eu estou errado, mas enfim, para mim, visualmente eu não vejo vantagem. Existe muita movimentação dentro da quadra para defender uma bola, né? Então, eu trabalhava dentro da quadra grande. A menina que dá atrás do bloqueio dá um passo para trás, vai se mexer um pouquinho, para aquela bola do corredor, se ela acontecer, tentar defender. A menina que está na 5, né, vai fazer um movimento quase mais de ombro do que de perna, porque ela, né, só vai para trás se o ataque for ali, e vai ficar ali. E a menina que sobra do bloqueio, né, dá um passo para trás do bloqueio para tentar pegar. Só se trabalhou, só essas movimentações. E só se repetir essa. Lembro, estou falando de essa uma equipe master ou de uma equipe iniciante, né? Onde o poder de variação de ataque e tal é muito pouco, né? E se tiver um jogador que faz muito isso, né? Eu lembro quando jogava com a Natália, né? Quando eu jogava com a Natália aqui no estado, né? Eu dizia, abra um bloqueio para a Natália, né? Acho que primeiro ninguém machuca a mão, né? Deixa ela atacar, né? Bom, nós ganhamos um joguinhos e perdemos 2 com ela, né? Então ficamos assim dentro da média. E o estadual ganhamos 2 ou 3, os 3 acho que nós ganhamos dela. Sim, não só dela, né? Mas enfim, do ano que ela jogou aqui.
Por quê? Não tinha como marcar. Né? Uma menina tinha 15 anos, batia que nem masculino, né? Então, fora do padrão. Né? Vai marcar o quê? Né? Tem que botar jogador especial para marcar ela e olha lá ainda. Então, em alguns jogos a gente assim, abre, marca as outras. Né? Então, no treino a gente vai trabalhar isso. Exercício simples. Exercício simples, fácil compreensão e realização. É isso que eu falei, já estou facilitando o posicionamento na quadra, facilitar as defesas. Né? Eu ainda vou colocar, mas já estou lembrando para nós. Que fundamentos você trabalha com, que é importante você trabalhar na escola e na iniciação? 3, eu considero que esses tem que trabalhar. Os outros, né? Dá para dizer os outros. Eu poderia dizer até 4 aí, porque um que alguns não consideram fundamento, que eu considero fundamento, que são as movimentações, deslocamentos e movimentações, né? Que isso é importante você trabalhar. Mas aqueles 6 clássicos que todo mundo fala, saque, toque, manchete, bloqueio, ataque, defesa, né? É toque, 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 manchete, manchete, manchete e saque. Pronto. Se teu time faz isso bem, o ataque você vai trabalhar, vai ensinar, mas né? Você tem 1h30 de treino, né? Se vai ficar 1 hora dando treino de bloqueio, né? Você está perdendo tempo. Ele não vai definir. Né? Não vai definir. Um time de 15 anos, 14 anos, depende do tempo que você tem de treino, você ficar treinando defesa. Você tem que mostrar como é que é, e o esperto vai pegar, e o que não é esperto, você vai, né, quando ele vai fazer o bloqueio, ele vai mostrar, quando ele estiver atacando aqui, né, você salta com os 2 braços aqui, aí tu chega nele, tá, você saltou, mão aberta, aí você pega e filma ele, hoje é fácil, pega e filma ele, mostra, e você vai, mas a manchete, o toque e o saque, eles têm que dominar, tem que insistir bastante, repetir bastante, porque é isso que vai definir o jogo. Tá? Os outros, né, são auxiliares, você não é para... não tem como você se preocupar, não dá? Você treina 2 vezes por semana, 2 horas cada treino, ou se é na escola, então, minha nossa. Né? Na escola, então, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Aí aquele grandioso, que é o individual, que de repente eu tenho na escola, que vai treinar lá com o Zé Irã na fundação, que vai voltar a repetir mais. Mas exercício simples e focar naquilo que realmente vai fazer o jogo. Porque o voleibol... O que é o voleibol? O que é o voleibol? Alguém me responde o que é o voleibol? O que é o voleibol? Isso, tudo. É o quê? Olhar a bola. Mas o que é o voleibol? Para mim é o esporte mais coletivo do mundo. Isso, também. Isso. Mas uma palavra. É o conjunto de tudo isso? Não, isso você falou várias. Uma. Conjunto. Voleibol é um jogo. 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 Isso é o voleibol. Então, teu aluno, teu atleta tem que entender que é um jogo. E um jogo, o que tem num jogo? É isso aí. Um jogo tem, ou você ganha, ou você perde. No vôlei não tem nem empate. Então, tem que entender que é um jogo. Ou você ganha, ou você perde. E aí tem 2 coisas que teu atleta, teu aluno tem que entender nesse jogo que você ganha ou perde. Uma, que ele tem que entender desde o primeiro dia. A bola não pode cair do teu lado. 2, a bola tem que cair do outro lado. Pronto. Ele entendeu isso, né? Ele compreendeu, ele gostou dessa ideia, ele vai jogar. Aí ele vai querer aprender.
Ah, professor, como é que eu faço para não cair do meu lado? Opa, agora tu fez a pergunta que eu queria. Né? Vem cá, ó, se ela vier alta, bate aqui, se vier baixa, bate aqui, bate com o pé. Né? E aí você vai fazer tudo que exercício que, né, o teu local propõe ou tem, para ele trabalhar, não cair a bola do seu lado. Com a cabeça, com o ombro, com o pé. Você vai trabalhar todos os domínios possíveis que você consegue dominar, que você consegue passar para ele, todos. Isso nas minhas equipes, quando inicia o mês de treinamento, os meus alunos da faculdade, né? Era aula lá, falação, segunda aula, né? A faculdade tem, né, plano plurianual, tem que explicar tudo aquela, né, o plano de curso, né, que é a exigência que tu tem que passar para o aluno, né, senão depois o aluno diz que o professor está pedindo coisa que ele não explicou, então você tem que passar tudo aquilo. Na verdade, o aluno devia saber porque ele tem o manual do estudante lá, mas enfim. Aí tu vai para a prática, né? Um aluno meu chegou no primeiro dia de prática na faculdade, 2 antebraços enfaixados. Eu disse, o que é isso? Ah, não, eu fiz aula na escola. Isso aí saía roxo o braço de dar manchete. Não, mas eu vim preparado, não sei o que o senhor vai dar. Tá bom. Aí, tá bom? Primeira aula na faculdade. Eu disse, então tá você que é o aluno, vem cá. Tá vendo a trave lá? Pega aqui a nossa rede, gruda lá e eu vou grudar ela do outro lado. Aí eu puxei a minha rede, vê que ela tá limpinha, né? Podia ter lavado ela, mas tá há muitos anos de uso essa minha rede. Só não tem antena, mas o resto funciona bem. Desbotei a rede e disse, e agora, vamos lá. Cada um pega uma bola, daí ele pegou a bola, desconfiado, disse, joga para cima, passa por baixo. Joga para cima, joga para cima. Quantas vezes consegue passar por baixo dessa bola enquanto que ela está quicando? Né? Joga para cima e bate palma quando ela estiver lá em cima. Joga para cima e... Opa, deu. Pessoal, boa noite. Até a próxima aula. Foi boa. Próxima aula, prática de novo. A faixa está um pouquinho menor, mas ele vem com a faixa. Tudo de novo aquela coisa, né? Joga para cima, para cá e para lá. Né? Agora vai, joga isso. Joga e segura com a mão aqui. Agora vai caminhando, né? Equilibrando a bola no antebraço. Para cá, 2 a 2. Terminou a aula, boa noite. Próxima aula, ele veio, eu acho que uma faixinha aqui assim, né? Você não vou botar. Né? E de novo, em nada, aí começou, segura a bola, caminha com a manchete. Enfim, né? E assim foi indo. Nessa faculdade que eu dava aula era semestral. E detalhe que eu lembrei agora, né? No primeiro dia de aula eu pedi para os meus acadêmicos escrever o que sabe de voleibol, o que gosta, o que não gosta, né? Nossa, detesto voleibol, eu sou obrigado a fazer porque está na faculdade, senão eu não faria. Papai, ele fez um relatório assim, e assim ele chegou na aula. Marcos, o nome dele, atleta de Taekwondo. Aí, sei que não foi o semestre, ele foi, no intervalo estava ele jogando vôlei lá com a turma. No último dia, a última avaliação do semestre, ele disse, é a única modalidade fora o Taekwondo que eu faço, que eu vou praticar na minha vida nos momentos de liberdade. Eu aprendi a gostar, né, de voleibol, da modalidade e fazer. Né? Então, foi do simples ao complexo, foi fácil, a gente foi conquistando os alunos. Né? É difícil fazer isso? Não, se você tiver em mente o que você quer atingir. Então, 4 meses, nem 4 meses de aula, porque a faculdade tem a parte teórica, tem as avaliações. Né? Eu acho que dei uns 20 minutos de aula para mostrar o que é defesa, né? Peixinho, rolamento, né? Bloqueio também a gente fazia como demonstração na faculdade. É a mesma coisa que eu considero quando a gente vai falar com o pessoal que tem escolinhas, né? Não perca tempo, né? Não é que não é para fazer, não perca muito tempo, né? Em comparação com toque, machete e saque.
Porque o que vai decidir o jogo? Né? Vocês viram ontem o time de Minas ontem? Deu até pena, né? Saque, passe, né? E aí o levantador, o levantamento, aí lógico, aí nesse nível vem todos os outros fundamentos juntos, né? Mas os outros é complemento desse. E se não tem o saque, não vai ter o passe. Se não tem o passe, se não tem o levantamento, se não sai um bom levantamento, morreu o restante. Né? Aí vai ficar o jogo, vira câmbio, daí, né? Passa para cá, segura. Que os treinadores, professores não estão dando ênfase para essa fundamentação básica que está se falando. A manchete bate. Por quê? Porque se colocou que se pode passar de toque. Né? Então, a manchete virou mais para a defesa do que para o passe. Então, você pode passar de toque. Né? De toque não, porque aqui não é toque. Né? É uma espalmada maluca lá na bola, lá, porque não dá toque. Né? Que sempre pode passar de toque. Você diz, não pode passar de toque. Sempre pode passar. Você só não podia dar 2 toques e conduzir a bola. Né? Mas passar você podia. Né? Não tem a regra de dizer que tu não podia pegar essa bola. Mas agora você pode pegar de qualquer maneira. Então, só que na iniciação, né, para mim a regra para a iniciação devia ser proibido passar de toque. Aí uma regrinha, não pode passar de toque, nem que seja toque limpo, para fazer movimentação, para fazer com que o atleta tenha mais domínio, porque o que faz com que você, o que funciona quando você passa de manchete? Não é só a manchete do momento, a posição atrás da bola e o direcionamento, são vários elementos que estão junto com aquela manchete. E do toque não tem nada disso praticamente. O cara pega aqui, os caras passam aqui de toque. Quando aqui já, a bola vai cair aqui, o cara faz isso. Assim, a noção do que tem que fazer se perdeu. Eles ficam lá em cima, né? Fica em cima da linha dos 3. Os caras são grandões e... Aí o que está hoje no alto nível? O pessoal não passa de manchete. Mas quando o cara saca a viagem, não é? Ele defende, ele não passa também, ele está defendendo. Porque o saque de viagem hoje não é mais passe, é defesa. Então, passar mesmo, né? Os líberos, né? Eu acho que alguns que não têm assim, não gostam muito do toque, são alguns líberos, né? São mais, o Luquinha do Sada, por exemplo, para pegar um exemplo, assim, ele gosta da manchete. Até a bola vem alta aqui dentro, perto ali, dificilmente ele vai de toque, ele vai lá de manchete. É uma característica dele, né, de passar de manchete. Mas, no geral, Zé, e aí vem o seguinte ponto, né, que a gente vê ali, tanto no masculino e no feminino. É uma coisa legal, é bacana, a longevidade do atleta. Tem 2 pontos, né? É legal para o atleta com mais de 30 ou 40 jogando hoje, show de bola, mas ao mesmo tempo é porque não tem ninguém chegando embaixo para tirar o lugar deles, né? Mas com o William com 42 anos, né? O William eu acho que é 7'4", ou 7'5", né? Ainda está jogando, né? Então o Nauberto também podia estar jogando ainda, mas o Nauberto é 7'4", o Zé podia estar jogando, é 7'3", né? Está na Europa, está na Itália, né? Está jogando 40 também, eu acho que é 7'7", Então é legal para o atleta essa longevidade, claro, mudou a fisiologia do exercício, o treinamento, a alimentação, uma série de coisas, né? Não se pula mais com a cara para cima e para baixo, né? É uma série de coisas que não tem mais hoje, né? Os aparelhos de musculação são melhores hoje, né? Antigamente não tinha, era uma borracha de pneu cheia de areia para carregar nas costas e ficar pulando para melhorar. Então, mas não está vindo gente nova, né? Porque levantador é qualidade, né? Você vê atacante novo, tanto masculino e feminino, levantadores. Né? Um levantador, quando eles falam na TV, o cara é novo, 23 anos, não é mais novo, né? E já tinha que estar, né? Para falar que ele é novo, porque estou comparando com o cara que tem 40, né? É o pai e o filho jogando ali, né? Não dá. Então, facilitar a compreensão e realização, isso eu acho que vai bem em cima do
que o Zé também colocou, né, que muita gente vai dar treino achando que está treinando a seleção brasileira. Né? Mas ele nunca foi ver um treino da seleção. O que ele está querendo fazer para o Mirim, eles fazem lá, de tão complexo que é. Né? Aí tu vai ver um treino, né? A gente fala seleção brasileira porque é o máximo, tu vai ver um treino deles e vai dizer, nossa, mas isso aí o Vigan também fez com nós. Né? Porque o treino é treino, né? A intensidade e a cobrança que muda, mas o exercício em si é o mesmo. Pega um livrinho, aquele livro de voleibol, 1001 exercícios de voleibol, né? Tem um monte de exercício lá que é bonito ali no papel, mas que você, se teu grupo não tem aquela qualidade para executar, e às vezes é tão complexo que o atleta tem que passar para cá e correr para cá e correr para lá e passar para lá, no fim ele fica, tá, e agora onde é que eu estou? Estou no ginásio ainda ou já saí do ginásio? Né? Há muita correria para cá e para lá, né? O atleta fica perdido. Aí ele para, professor, aí daqui eu vou para onde? Ele diz, vai tomar água. Né? Porque o único lugar que tu não vai atrapalhar agora, vai tomar água. Mas é exercícios complexos. Né? Eu gosto do simples para o complexo. Né? Quando faço trabalho, assim, mais, a equipe já domina um pouquinho mais, faz trabalho de coletivo, você começa lançando bola A2, daí você lança e passa, outro segura, você vai acrescentando elementos que eles vão seguindo, no fim eles estão jogando, né? Quando eles já começam a dominar, e quando eles não dominam, faz tudo igual, faz segurando, aqui você segura, né? Aqui eu até coloquei o ataque, né? Porque a gente não pode deixar do ataque, mas eu ainda não treinamento de ataque, né? Muita repetição, porque você vai fazer o ataque, onde é que você vai focar quando você vai trabalhar o ataque? Na coordenação do ataque. Porque enquanto ele não, porque é o que todo mundo quer, chutar no gol, né? No vôlei é atacar, mas a coordenação da passada, do salto, tempo de bola, nossa, é muita coisa. Né? O professor Arno Krug fez seu doutorado em voleibol e a tese dele, o movimento de ataque tem, se não me engano, 52 etapas, uma coisa assim, 52 etapas a tese dele. Aí você diz, nossa, eu sabia que era correr, saltar e bater na bola, 3, né? Não sabia que tinha tudo isso, né? Então, você pega a tese dele, está lá, né? Agora chega com o calcanhar, a parte de plantar, a parte do corredor, já deu 3, ali só no pé, né? No pé direito, agora mais no pé esquerdo que chega, né? Então, e é salto, movimento, então você trabalhar isso, para ele coordenar isso, esse é um trabalho paralelo do ataque lá dentro do teu joguinho, que alguns pegam fácil, né? Alguns fazem assim, ó, tá vendo? Põe o pé esquerdo aqui, bateu, saltou e bateu. Ali faz, tu nem olha mais para ele. Outro faz aqui, faz ali, não sabe, o braço está aqui. Então, aí você tem que fazer em equipe. Na escola, você pode fazer um dia de treino divertido, né? Se você tiver equipamento, bolinha de papel, para fazer um movimento de braço, passar atrás, jogar aqui por cima, ou bolinha de tênis, se você tiver, uma bolinha de papel resolve, só para fazer a coordenação. Mas na hora do jogo ele ainda não vai estar talvez pronto ainda, né? Mas a manchete, o toque, o saque, ele vai estar pronto, porque aí ele vai fazer. A secundária, eu coloquei ali os apoios, os deslocamentos, né? Todo mundo sabe o que é apoio, não é apoio no chão. Apoio, o cara vai atacar a bola, né? E eu vou ir atrás para fazer cobertura, né? A gente também pode chamar de cobertura do ataque, cobertura do bloqueio. E os deslocamentos, né? Lateral, para frente, para trás. Esse você vai trabalhando. E todos esses, né? Sempre é importante você trabalhar, sempre se possível, né? Para dar mais motivação, sempre 2 casados. Né? Então, se você vai trabalhar deslocamento, não fazer só ele correndo para cá e para lá. Né? Corre e dá uma manchete, vai para frente e dá um toque, faz ele junto o deslocamento com um fundamento, ou 2 fundamentos, quando já começa a dominar. Né? O cara, não é saque e fica olhando lá o que vai acontecer.
saca e entra para fazer um toque na linha. Quer dizer, quanto mais movimentação ele estiver fazendo, principalmente em escolinha, né? Na escola tem que fazer... a aula hoje tem o quê? 40 minutos? 50? 56. Tira 20 entre levar e trazer a chamada andando no caminho, né? Outro já decorou a fisionomia de todo mundo e anota ali. Aí você vai ter uns 20, talvez 30 minutos de aula, né? Aí você vai dar uns 10 minutos de alongamento, uns 15 de corrida, de aquecimento, aí 5 tu chama a atenção dos outros e dá de volta para a aula, é isso? Hoje tivemos vôlei, né? O que nós tivemos no vôlei hoje? Só deu alongamento, não, 10 minutos, a gente correu na quadra e depois os moleques lá começaram a se brigar, ele ficou chamando a atenção e voltamos a passar. Que vôlei legal. Então, na escola, 30 minutos, você tá com a tua aula bem preparada antes, né? Não está pensando no caminho, lá, deixa eu ver hoje, né? Eu sei como é que é na escola, pegou a 7ª que era basquete, né? Agora pegou a 6ª que é vôlei, né? E agora depois vou pegar o 9º que é handebol, né? Porque o 9º é terrível, né? Ninguém gosta de fazer, né? O pessoal vem tudo de jeans, né? As meninas vêm tudo de saia, né? Então não querem fazer aula mesmo, complicou tudo. Então se você chegar assim para você dar aula naquele dia, né? Pega um atestado médico em casa, não atrapalha a escola nem os alunos, né? Você tem que chegar bem preparado para a tua aula, para você saber que você tem pouco tempo para o que você quer, para os objetivos que você quer atingir. Você tem algum objetivo para atingir com a tua aula, você como professor, ou não? Ou é cumprir o horário e acabou? Então, eu não posso ajudar nada. Você tem que saber onde que você se coloca. Se é cumprir o horário, se é ter um objetivo com aquelas crianças, dar uma oportunidade de repente para aquelas crianças, né? Fazer que elas possam enxergar algo diferente através de mim, ou não. Então, preparei 30 minutos, tá? Eu dava treino 2 horas e meia. Eu cheguei à conclusão de alguns anos atrás que 1h30 é mais do que suficiente. Chega, 1h30 de treino. As minhas últimas equipes, não a da Michele, que as treinava bastante naquela época, eu não tinha aprendido ainda. 2 períodos. 2 períodos ainda, Michele. Né? Então você tem os objetivos ali, né? E eles têm que ser claros. Tá? E você, na escola, se tu faz uma boa aula de 30 minutos, você consegue atingir teu objetivo. Mas desses 30 minutos, no mínimo 15 é jogo. Agora o jogo, nós vamos depois ver na quadra, você tem várias formas de fazer jogo. Quer dizer, o jogo que eu digo, ganhar, perder, não deixar a bola cair desse lado, não fazer a bola cair do outro lado, tem várias formas de você fazer isso. Né? O 6 contra 6 é o único que, quando eu vejo uma escola fazendo isso, né, ele não está dando aula, não está nada, ele botou lá, não precisa nem professor, né? Se eu sou diretor, secretário, não me manda uma professora aqui. O de matemática consegue levar a bola lá e segurar lá, e deixar ele jogar 6 contra 6. O de português consegue, talvez até melhor, né? Porque de português não vai dizer, pessoal, hoje vamos trabalhar os verbos, então na hora que sacar, diz, eu saco, você recebe, nós ganhamos. Então você consegue trabalhar mais do que o professor de educação física. Então tira o professor de educação física. É mais fácil, se o professor não está afim de realmente trabalhar. E infelizmente, né, a gente é da área. Eu sou favorável de, se eles querem fazer, né, do jeito deles, Do jeito deles, faz. preferível fazer. Porque você sabe, você vai dizer, né, porque eu cheguei em escolas que, no meu teste maluco ali, os alunos ali, pessoal, todo mundo esperando com a manchete. Aí eu ia passando, manchete, tá vendo? Aqui. Aí o professor atrás de mim, é assim? Não é assim? Não é assim. Não, você aprendeu uma coisa nova, o professor formado daquela escola. Então, só o fato de eu mostrar isso aqui, o professor aprendeu, né, porque os alunos, alguns até faziam, né? Assim, tá? Tem que segurar a mão, né?
Uns só faziam assim, né? Eu disse, ó, junta aqui o dedinho. Né? Eu abraço esse cara, a bola tem que bater aqui. Eu vou fazer aquele testinho de eu jogar a bola e eles me devolver. Toque, segura aqui, né? Faz aqui um triângulo, testa aqui e tal. Só demonstrei. Né? A mão aberta. Foi por isso que você A mão aberta, saque com a mão aberta. A gente no vôlei, em que momento você trabalha com a mão fechada? Mais ali. Mas você dá o toque assim, você bloqueia assim, você ataca assim, você saca assim, você pega a bola com a mão aberta. Então, o saque também tem que ser trabalhado com a mão aberta. Aí eu digo assim, mão aberta, esse é o ensinamento do saque. Por baixo, por cima. A criança de 12, 13 anos, né, algumas vão ter dificuldade. Você está ensinando o saque. Talvez por falta de força, professor. Talvez. Mais até técnico, mas também força. Bom, você está ensinando o saque. Está na aula ensinando o saque. Agora você vai, depois que você está ensinando, sempre, né, na tua aula, na escolinha, no final você tem que ter o quê? Vocês já aprenderam? Jogo. 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 1 contra 1, 2 contra 2, não importa. Jogo. Nesse jogo vai ter o saque? Vai. Se você já ensinou o saque, então no jogo vai ter o saque. Se tu ainda não está ensinando o saque, está só no toque manchete, o jogo começa com toque. Não com manchete assim, que ele está fazendo, né, mas até poderia, mas enfim. Ele vai começar com o saque. Mas o aluno, você está mandando ele sacar lá na linha de 9 metros. Não, por favor, não. Aí vou eu, Viga, vai sacar por baixo. Sacou, não passou da rede. Não, repete, saque, vai mais para frente. Até ele chegar no próximo da rede, ou do elástico, ele consegue atingir o objetivo no jogo. E no treinamento a mesma coisa, ele vai estar trabalhando sempre dentro do objetivo dele. Agora a tua escola vai agora jogar uma competição escolar. E aquele menino vai jogar a competição escolar. E tu sabe que ele não vai conseguir sacar como tu está ensinando, porque na competição é 9 metros. Ele vai ter que sacar lá de trás. E aí? Ele joga ou não joga? Aí fecha a mão. Aí faz eles, ó. No jogo, tu fecha a mão, porque com a mão fechada, né, você vai ter um impacto maior na bola, né? Ou né, assim, né? Enfim, de uma forma que você, no treinamento, ó, agora vamos treinar um pouquinho o saque para a hora do jogo. Então, fecha a mão para atingir o objetivo, senão ele não vai conseguir jogar. Mas, voltou da competição, continua trabalhando a técnica do saque por baixo, né? Não por cima, porque tu também está ensinando ele o ataque. Então o movimento não é igual, mas é parecido, né? É acima da cabeça. A relação com a bola que muda um pouquinho, né? O saque, a bola está mais para frente, o ataque você está um pouco mais embaixo da bola. Então, no objetivo, né? Então, a gente não pode dissociar as duas coisas, né? No jogo, tá? Eu era o técnico aqui do Colégio São José. Nós fomos disputar uma competição escolar aqui em Mirim, se não me engano. E meu time em Mirim era muito bom. Lá do São José. Muito bom. E ele jogando e nós perdendo, não sei para que colégio. Meu time, 3 toques e tal, e errado o time lá, com machete para cá, nós lá. Chamei meu time, escuta. Veio a bola, manda para o trás. Mas professor, o senhor brigou com nós, disse que ia fazer 3 toques. Disse, se nós fizermos 3 toques, nós vamos acabar perdendo o jogo. Eu disse, o objetivo é ganhar, não é? Acabamos ganhando o jogo nessa. Também acontecia os 2 ou os 3 toques, né? Mas nós só fazíamos, os meninos preocupados em fazer os 3 toques para ser bonitinho e tal. Né? E outro time, manda para nós, e a bola caiu. O Zagallo uma vez falou isso numa coletiva, né, do ninguém, ele falou,
é melhor ganhar jogando feio do que perder jogando bonito. Isso mesmo. No Né? jovem acontece muito isso, cara. Então é objetivo, né? Jogo, ganhar ou perder. Se você vai para um jogo para fazer espetáculo, você não tem que fazer esporte, você tem que fazer balé. Né? Muda, vai fazer balé. É balé não, é balé, tá lá bonitinho, se apresenta, dança. Né? Até tem competição, mas não é tão objetiva como é. Portanto, sempre valorizar o grupo, né? A gente aprende também na caminhada, mas quando você sai de um jogo, de um campeonato derrotado, né, nunca é bom. Né? Não tem como você sair feliz. Meu time jogou muito bem, mas perdeu. Não, você sempre vai sair derrotado internamente, achando que faltou alguma coisa, que devia ter treinado mais, treinado aquilo, de melhor. Né? O Zé ia fazer xadrez quando perdeu lá em Criciúma no escolar, eu lembro bem que ele falou, professor, não vou mais treinar vôlei, eu acho que vou pro xadrez. Lembra disso? Hoje nunca aprendeu a jogar xadrez. Não aprendeu até hoje xadrez. Então, a equipe é importante. A gente fica triste, e eu acho que é normal e é óbvio, né? Ganhar ou perder, você perde e você fica triste. Mas tem que valorizar. A gente diz assim que a tristeza, né, ela pode ser uns 5, 10 minutos. Né, e a alegria da vitória, uns 15, 20. Né? Aí depois já volta tudo para a realidade. Tem que começar tudo de novo. Né? Porque quando você ganha, né, é muito mais difícil você repetir o teu ganho. Quando você ganha a primeira vez, nossa, né, fez tudo certo, maravilhoso, aí do outro ano vai fazer tudo igual de novo, não ganha. Você fala, o que eu fiz de errado? Né? Talvez o que fez de errado é que você não mudou uma estratégia que você fez certo. Fez certo porque você ganhou, mas teve muitos erros no caminho que você, se você não parou para analisar, na segunda vez pode ter levado a derrota. Conhecer as regras, né? Para defender a equipe perante a arbitragem, que às vezes o atleta não conhece os detalhes da regra, mas você tem que conhecer alguns detalhes. Né? Talvez nem todas, às vezes acaba mudando, né? Agora está para mudar uma regra da invasão por baixo ali, né? Enfim. Né? Eu dava treino quando a gente fazia treinamento de bloqueio de saque, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Era treinamento de bloqueio de saque. Né? O saque não podia queimar, o saque você deixava o atleta pronto e tinha que treinar, porque a bola viajava muito tempo, então teve que ser de bloqueio para não pular antes, você imagina. Portanto, que o feedback, né, para a sua equipe, para o seu atleta, seja o mais positivo possível. Eu costumo dizer assim, o atleta acertou um ataque bonito, aí tu chega lá nele e diz assim, parabéns, você atacou bem, na próxima estica um pouco mais o braço. Então você chega e diz, pô, estica mais o braço, quer dizer, o positivo já foi. Né? Não adianta depois dizer o positivo, você dá o positivo e chama a atenção de alguma coisa. Mas ele não fez, ele esticou bem o braço, mas ele não sabe, mas você fala que ele tem que esticar mais o braço, nunca dê mais. Né? Porque para ele sempre ter a percepção de que faltou alguma coisa, mesmo que ele fez, nossa, hoje ele foi perfeito, acha alguma coisa para chamar a atenção dele, que seja, né, e ele pense, poxa, posso melhorar. Né? Ó, teu braço, no bloqueio, ó, teu baita toco, estava tudo certo, mão aberta, você olhou assim, nossa, hoje foi perfeito. Ó, você não encolheu bem a barriga, hein? Pode pôr mais a barriga. É horrível, né? Você não chutou a ponta dos pés no bloqueio. Você chama a atenção que é importante para ele acrescentar um pouco mais. Então, feedback positivo importantíssimo. Tá? Então, dar retorno ao grupo, né, sobre o treino, o jogo. Né? Mas o mini voleibol quem não faz mini voleibol na escola não está fazendo voleibol, não está fazendo nada, está enchendo tempo. É mini voleibol. E o mini voleibol tem as fases que a gente encontra, né, de idades, né, de treinamento, de 1 contra 1, 2 contra 2, até chegar no 3 ou no 4 contra 4. Esse 4 contra 4, né, isso as grandes equipes hoje ainda fazem. Né, reduz a quadra em 2 metades e se joga 4 contra 4.
3 contra 3, né? Ou as duplinhas, né? na quadra ali, nada mais é de trabalhar mobilidade e domínio de bola. Né? O que acontece com o mini voleibol? Num jogo de 6 contra 6 na escola, a criança pode passar na aula, né? No treino então é inadmissível, mas na aula a criança pode passar o ano inteiro e nunca tocar na bola de vôlei. Fez vôlei e nunca encostou a mão na bola de vôlei. Ah, mas depois ela ia para o saque. Quando ela ia para o saque, já estava na vez de sair. Quando ela estava na vez de entrar de novo, acabou a aula. Então, na próxima, né, a criança esperta, não quer fazer vôlei, deixa eu ver onde é que eu fico na fila, que vai dar bem certinho. Né? Eu vou começar na 5, na 6, né? Vou rodar, quando chegar no saque, eu saio, vou atrás da fila, ponto. Ela fica ali, a bola vem, ela sai, e ela fez, e o professor lança a nota dela, 9. Porque não dá para dar nota baixa na educação física, né? Então lança 9, porque ela estudou, ela fez aquela prova teórica que tem que fazer, que eu nunca na minha vida dei prova teórica para aluno de educação física, porque eu tempo que dei aula, né? Mas hoje tem bola. Então, mini voleibol, a criança vai tocar na bola, ela é obrigada a tocar na bola porque a bola está na mão dela. Ó, aqui. Né? E se ela não joga a bola, né? Você vai fazer exercícios e ela vai estar tocando na bola de alguma hora. No mínimo ela vai estar segurando a bola e jogar para cima, jogar para o outro lado. Então ela vai estar em contato com a bola. E ela gostando ou não, ela vai estar em contato com a bola. Então o mini voleibol é importante. De 8 a 12 anos, aí você consegue com bolas adaptadas, até bexiga, né? Compra e faz eles trabalhar com a bexiga. A bexiga é ótimo, né? Porque ela enche a bexiga e diz, ó, manchete, tum. Olha quanto tempo ela tem para até se preparar de novo para receber essa bola de novo, fazer a manchete. Nossa, é fantástico. Né? E a criança mesmo, você pode, de repente, faz um investimento, compra no teu bolso, um pacotinho de 2, 3 reais, né? E depois ainda faz uma brincadeira de estafeta, sentar em cima, estourar, e, enfim, inventa alguma coisa. Né? Voleibol de lençol, já jogaram voleibol de lençol, já, né? É legal também. Né? Aqui até coloca mini voleibol para as meninas, então, né, que não tem tanto impacto, não tem contato, né, o handebol, futebol, basquete, já tem mais contato, às vezes as meninas daí já querem evitar, aí no vôlei elas já... Então é um textozinho, mini voleibol, aqui até coloquei no número de vezes que eles já tocam a bola durante o jogo. Não é deficiente para o desenvolvimento motor, então no mini voleibol isso acontece. Tá? Então tem umas fases de aprendizagem, né? 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Eu vou ficar até amanhã. Jogo 6 contra 6, uma quadra menor, porque se fizer jogo 6 você não faz 9 por 9, faz reduz para 5 por 5, né? Enche de garotada dentro da quadra. Você pode trabalhar o rodízio da mesma forma, uma quadra menor, né? E daí, no final, é uma quadra. Nesse desenvolvimento, se você é professor de uma escola e você dá aula para o 6º, 7º, 8º e 9º ano, né? Em 4 anos, tu vai ter uma equipe no 9º ano jogando, se você fizer um planejamento, né? Eu vou pegar elas, né? Esse ano, ideal é ter uma escola que tem muitos professores e fazer aquele planejamento. Então, esse ano eu pego o 6º, ano que vem eu vou pegar o 7º e faz aquele, né? Agora você pega de novo lá embaixo e você acompanha aquela turma até, né? Às vezes não é possível, né? Às vezes você dá aula em 3, 4 escolas, fica mais correndo de um lado para o outro do que na escola. Mas às vezes, quando você essa possibilidade, é legal, porque você consegue fazer o planejamento para acompanhar aquela turma, né? E fase 6, daí o jogo 6 contra 6, tu já consegue fazer um 3-3, né? Um levantador para um atacante, ou 4-2, né? 5-1 na escola não tem sentido. 4-2 às vezes ainda dá, né? Mas às vezes nem isso, às vezes é o 6-0 mesmo, passa lá, tá ok. No final tem um textozinho que eu sempre gosto de trabalhar com textos, né? Não é texto de autoajuda, mas são textos de reflexão, né? Eu acho que quando você trabalha com seres humanos, você não pode esquecer, mesmo trabalhando com esporte,
que não são máquinas que estão ali, né? São seres, são pessoas, e você tem que deixar alguma coisa também para eles pensarem para frente, né? Eu tinha uma atleta, ela tinha que chegar no treino todo dia com uma frase decorada, né? De um livrinho, né? Lembra? E quando ela não sabia a frase, o time todo pagava alguma coisa, né? Então, porque ela era muito desconcentrada, avoada, então ela tinha um livrinho de 30 frases, uma por dia, né? Que eu dei para ela, e eu tinha o mesmo livro. E ela tinha que vir com o dia na ponta da língua. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é para vocês fazerem isso, obviamente, só se quiserem, mas só um exemplo. Que às vezes o atleta que está ali, você está tendo uma oportunidade de trabalhar outros elementos, não só do esporte. Então, não percam essa oportunidade. Porque eu sempre falei para as minhas equipes, né? A gente estava no alojamento, dizia, aproveite, isso aqui vai passar. E nós vamos lembrar, a gente vai lembrar que a gente foi jogar lá e não vai nem lembrar o que aconteceu, se ganhou ou perdeu, mas a gente vai lembrar que a gente esteve lá. Então, isso que é a parte importante.